Boa noite, caros irmãos. Hoje nós temos como tema para as reflexões do nosso dia de carnaval, um tema bem interessante que está associado de alguma maneira à festividade que é celebrada no nosso país, que é possuir ou ser possuído. Esse tema ele tem como base de estudo um livro de Emmanuel chamado de Taça de Luz. Trata-se do capítulo 40 desta obra. E essa obra é baseada em uma das bem-aventuranças que Jesus anuncia e é relatado, por exemplo, por Mateus, no capítulo 5, versículo 5, aonde Jesus diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Algumas outras traduções colocam como bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E daí a ligação com o nosso tempo. Essa frase faz parte das bem-aventuranças, como sabemos, e ela é interessante porque quando nós lemos assim apressadamente, sem nos darmos aquele tempo para refletir sobre o que a mensagem significa, ela causa uma certa estranheza, porque Jesus coloca que os mansos herdarão a terra, mas toda a obra do Evangelho, ela fala, na verdade, das conquistas e das recompensas espirituais. Tanto que quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos, ele enuncia aquela frase célebre que meu reino não é deste mundo. Aliás, é a única forma de entender boa parte do que Jesus promete, porque as próprias bem-aventuranças, elas não se materializariam nessa existência terrena. Então, a mensagem de Jesus sempre é uma mensagem espiritual. Mas, por outro lado, essa bem-aventurança especial fala de herdar ou possuir a terra. Por que, então? O que Jesus quis dizer com isso? E a gente percebe que, refletindo sobre essa frase, nós compreendemos a extensão maior do que Jesus estava de fato querendo dizer. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 9 o estudo, uma parte do estudo das bem-aventuranças, onde logo no item 4, no início do capítulo, Kardec fala sobre essa questão. E ele abre o parágrafo desse item dizendo o seguinte, que enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. E aí a gente já começa então a entender o que Jesus quis dizer com isso. E nós estamos falando de que todo ser vivente, ele precisa atender a algumas necessidades, que são as suas necessidades básicas. Ele precisa se alimentar, ele precisa se proteger, ele precisa então ter o mínimo necessário para existir. Então por isso que Jesus está falando dos bens da terra. Mas aprofundando um pouco mais nesse estudo, nós vamos encontrar uma questão muito interessante lá no Livro dos Espíritos. Na altura do capítulo 16, Kardec faz algumas considerações sobre a lei de justiça, amor e caridade. E aí dentro dessas considerações, nós temos a questão 883, que faz o seguinte questionamento, muito ligado com esse tema. É natural o desejo de possuir? Então essa foi a pergunta que Kardec fez. E aí nós temos que colocar no contexto não só dessas bem-aventuranças, mas da própria questão de como nós lidamos com a posse. Nós temos, por exemplo, uma outra frase muito conhecida de Jesus, também dita quando ele faz o Sermão do Monte, só que essa um pouco mais para frente, onde ele diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso gera ao longo dos séculos do estudo teológico uma série de controvérsias e debates sobre o papel da riqueza, no caso das posses com relação à dinâmica da vida humana. Então, estaria Jesus condenando as posses? Estaria Jesus indicando que todos aqueles que possuem algum nível de posse terão maior dificuldade de entrar no reino dos céus?
levando em consideração a nossa humanidade, aonde a desigualdade da distribuição econômica é muito grande, a tal ponto de que mesmo nós, que não nos consideramos detentores de nenhuma posse significativa, estamos ainda em condição infinitamente mais favorável do que aqueles que fazem parte da grande maioria da nossa população mundial? Então, essa pergunta, ela é na verdade transcendente. Ela não está falando apenas da posse, mas da própria forma como a humanidade lida com o que é necessário versus o que é supérfluo. E aí a resposta dos espíritos é muito interessante. Eles falam o seguinte, né? Se é natural o desejo de possuir, a resposta é sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é o egoísmo. Então aqui a gente já começa a entender o que Jesus quis dizer com aquela passagem do camelo, né? Então a questão do possuir em si só não é apenas isso o problema. O problema é o uso, a intenção que nós imprimimos nesse desejo de possuir. Qual é o objetivo que nós temos com o possuir? Mas Kardec não se dá por vencido. Ele faz um adendo a essa pergunta, colocando uma subpergunta, que é a letra A desse mesmo item. Ele contra-argumenta o seguinte: não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Né? Em outras palavras, haveria problema de possuir se aquilo que eu possuo, eu conquistei com o meu trabalho e não prejudiquei ninguém, e, enfim, não gerei prejuízo a ninguém, ainda assim seria um problema? E aí a resposta dos espíritos, mais detalhada, contextualiza melhor a perspectiva da resposta que foi dada. Eles dizem: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então agora fica bem claro o que os espíritos estavam querendo responder, né, no que Kardec perguntou. Então aqui ele fala da questão dos homens insaciáveis, que acumulam bens. Então isso é muito diferente do que a gente estava comentando. Ou seja, não há mal nenhum em nós termos posses para a nossa sustentação. Afinal de contas, somos espíritos encarnados. Precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos ter um teto para nos proteger, para nos abrigar. Se já formamos uma família, somos responsáveis pela subsistência dos nossos filhos e daqueles que dependem de nós. Como indivíduos inseridos na sociedade, o nosso trabalho é necessário como uma engrenagem do mecanismo social. Então, todas essas questões, elas são importantes. O grande problema, que é o desafio que caracteriza a nossa imperfeição atual, com espíritos em marcha, com longa jornada ainda pela frente, é o abuso que nós fazemos de qualquer coisa. Por sermos ainda inferiores, não sabemos nos portar com equilíbrio diante daquilo que a vida nos oferece. Somos como que uma criança de 3 ou 4 anos, que se fosse possível ficar solta numa loja de doces, iria comer tudo que estivesse na frente até passar mal. Nós somos, dadas as devidas proporções, agimos de forma semelhante, somos crianças espirituais. Não sabemos utilizar adequadamente as ferramentas que a providência divina fornece para o aperfeiçoamento do nosso espírito. E esse comportamento é característico nosso em diversas facetas, em diversas características da nossa personalidade. E a questão da posse, do acúmulo dos bens, é uma dessas. Então, quando Jesus diz que é mais fácil o camelo passar por um buraco da agulha, primeiro que há aí, segundo Kardec, uma questão de tradução incorreta.
Porque a palavra, segundo Kardec, a palavra que se usa para indicar camelo é a mesma palavra em hebraico que se utiliza para falar de uma corda que é feita com pelo de camelo. Então, porque seria obviamente absurdo, imaginar um animal passar por um buraco de uma agulha. A gente que já passou dos nossos 20 nem consegue enfiar uma linha no buraco de uma agulha com facilidade. Imagine um animal, Então, a gente já imagina que naquela época provavelmente a agulha não tinha um buraco tão pequeno quanto o de hoje, até pela questão dos meios de produção, mas sim, o que a gente está falando era mais fácil passar uma corda por uma agulha, que seria algo já praticamente impossível, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? A riqueza em si não é o problema. O problema é como nós lidamos com ela. Como ele coloca aqui, essa insaciedade que nós acabamos nos deixando possuir para acumular bens. E aí, Alberto Almeida faz uma análise bem interessante sobre essa questão, sobre essa característica que nós temos de termos essa ambição desmedida. Alguma ambição é necessária para o processo evolutivo humano. Ou seja, o que é ambição? É aquilo que nos move a querer mais, a não estar satisfeitos com a posição que nós nos encontramos. Posto dessa forma, é simplesmente uma expressão da lei de evolução, que é uma das leis da natureza que impulsiona toda a criação para frente. Até aqui, problema nenhum. Ou seja, nós realizamos conquistas, crescemos e já almejamos crescer mais e mais. Isso é saudável. O problema é quando isso sai do controle, sai do equilíbrio e passa a se tornar, como ele coloca aqui, um distúrbio da nossa personalidade. Imagine pegando o que os espíritos respondem, homens que acumulam bens sem utilidade. Esse é o problema, a acumulação. Porque quando você tem bens para o seu sustento e daqueles que dependem de você, está tudo bem. Mas e quando você acumula aquilo que você nem consegue gastar? Vamos dar um exemplo, mulheres não fiquem chateadas, mas é um exemplo até clichê, mas vamos falar de sapatos, por exemplo. Sabemos que as mulheres têm uma certa predileção especial por bolsas e sapatos. E com certeza não é o caso de ninguém aqui no salão, mas é possível que algum de nós conheça uma mulher que, por exemplo, tenha mais do que 365 sapatos. Não façam cara de assustados, conhecemos alguém que tem seus 300, 400 pares de calçados. E aí vocês imaginam, para que tanto sapato? Mesmo que você usasse um tênis de manhã para ir para a academia, um escarpão para ir trabalhar e uma sandália para passear à noite, você teria que fazer isso todo dia para conseguir usar um sapato no período de um ano. Idem para bolsas. Homens também, temos fixação por camisas e etc. Então, não é só um problema feminino, é um problema da humanidade. Então, para que ter 300 pares de sapatos? Para que ter 100 bolsas? Ou ter valores monetários que excedem muito as nossas necessidades, mesmo pensando numa situação adversa que possa ocorrer. E a questão é que a gente fica tão ligado nesse ponto de acumular, que mesmo não necessitando daquilo no momento e não usando, nós não distribuímos, não compartilhamos, ficamos, parece que, escravos daquelas posses. Então, essa disfuncionalidade, caracterizado pela avareza, pela acumulação e pela essa ambição desequilibrada, indica que aquela pessoa, aquele indivíduo tem necessidades psicológicas que não estão sendo atendidas. Ou seja, são pessoas que trazem na sua alma anseios, buscas por algo, e quando eu falo de anseios da alma, eu estou falando de algo muito subjetivo, porque aquilo que gera fome na minha alma é muito diferente daquilo que gera fome no meu corpo. É algo subjetivo, mas nesse afã de tentar saciar essas necessidades da alma, eu busco o quê? Saciá-las com quesitos, questões objetivas, com um acúmulo de coisas.
Eles vão acabar me lixando aqui, mas desculpa. Mas, por exemplo, quando vocês estão de TPM, um chocolatezinho não faz uma diferença? Né? Ou seja, naquele momento de sensibilidade mais aflorada, né? Ou de uma certa propensão para perder a paciência com um pouco mais de facilidade com o cônjuge, colega de trabalho, um chocolatezinho ajuda, de uma certa forma, a entrar no eixo. Né? Sabemos que cientificamente ele possui os flavonoides, que auxiliam a reequilibrar, pelo menos momentaneamente, os índices hormonais do corpo. Né? Então, ele tem, de fato, elementos que contribuem para uma sensação momentânea de bem-estar, né? Que alivia um pouquinho o estresse da tensão menstrual. Mas, indo além, por exemplo, quando a gente não se sente bem conosco, é muito comum, por exemplo, irmos no shopping e até nós falamos, eu vou me dar um presente. Eu não estou me sentindo bem, vou lá, compro uma bolsa, compro um sapato, no caso do homem, compra uma camisa social, e naquele momento a sensação de que eu posso comprar algo e aquilo vai me diferenciar, me dá um certo conforto. O problema é que nós temos que entender a característica das necessidades. A alma é subjetiva. Essas aquisições, essas posses são objetivas. Aquilo, de uma certa forma, me sacia, como o chocolate sacia, mas é por muito pouco tempo. E logo, já aquilo não basta. Eu sinto a necessidade de algo mais. Eu sinto a necessidade de que aquele momento de pequeno prazer que eu tive, eu preciso repeti-lo, e repeti-lo, e repeti-lo. Ou seja, isso me leva a uma compulsão. Compulsão é aquele padrão de ação onde há um desordenamento entre a razão e a emoção. Então eu começo a agir de forma a não respeitar as minhas necessidades íntimas. Em outras palavras, eu começo a adoecer na minha alma. Porque a compulsão, ela é insaciável. Todo indivíduo que é portador de características compulsivas, primeiro, traço marcante, ele não consegue se controlar. Segundo traço marcante, a sua compulsão, ela não consegue ser saciada. E aí ele passa a adotar comportamentos cada vez mais dissociativos, que o afastam do convívio social harmônico e do próprio equilíbrio e da sua felicidade interior. Então vejam, é disso aqui que os espíritos estão falando quando respondem a Kardec, que há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém. E isso os torna prisioneiros. Quem lembra na obra de André Luiz, acho que é Missionários da Luz, se eu não me engano, a segunda ou a terceira obra, Mensageiros, enfim, aonde ele encontra em determinada região do mundo espiritual inferior o seu avô desencarnado, que era uma pessoa extremamente apegada a posses, e ele estava num grupo de outros companheiros juntando placas de lama que eles achavam que eram ouro, que eles tinham encontrado uma mina de ouro, e estavam discutindo como fazer para levar aquelas placas de lama, porque enquanto eles levassem para algum lugar, poderia vir alguém e roubar aquilo, e eles não sabiam como proceder. E aí André Luiz encontra o seu avô naquela dolorosa situação, né? Ou seja, a alucinação pela posse chega num nível tão profundo que nem mesmo o desencarne é capaz de quebrar essa ilusão do acúmulo compulsório. Então eu acho bem interessante uma frase que Alberto Almeida coloca com relação a isso, que ele diz que nós temos aquilo que damos, que faz ponte com o que nós aprendemos no Evangelho. Ou seja, aquilo que verdadeiramente é nosso, nós temos a posse definitiva, somente é aquilo que nem a traça, nem o ladrão, nem a ferrugem podem alcançar. E tudo aquilo que eu não consigo dar é o que me escraviza. Eu estava vendo uma palestra interessante de uma pessoa que fez uma escalada no Monte Everest. É o Luciano Pires, e ele tem uma palestra chamada O Meu Everest. Então ele narra, né, todo o processo, né, porque você escalar o Pico Everest é uma experiência de vida.
Primeiro que a caminhada é um percurso de 100 quilômetros, desde a base até o pico. E além disso, você chega a alturas de 5.500 metros. Então tem toda questão de logística, de preparação física, de preparação mental. E eles fazem esse percurso com uma equipe, né? Então tem os carregadores, tem os guias, tem os animais de carga que levam, né, os mantimentos, enfim, tudo que é necessário. E no grupo que ele foi com 6 guias que eram da etnia Sherpa. Sherpas são povos que se originaram no Tibete e que habitam no Nepal e conhecem a região assim, com grande intimidade. E aí, no caso, o guia dele era um Sherpa também, que tinha um nome engraçado, porque Sherpa significa povo do leste, no idioma deles. E o guia dele se chamava Yakpa, que significa quarta-feira. Faz lembrar Robinson Crusoe, né, que o nativo que ele encontrou era sexta-feira. Isso aqui ele chegou antes e encontrou de quarta-feira. O Yakpa. E assim, é um povo muito sofrido esse dos Sherpas, né? Porque eles habitam aquela região do Vale do Khumbu. São pessoas que passam assim por dificuldades financeiras e até de sobrevivência, porque é uma região muito inóspita. Tanto que Khumbu era, a tradução era região rica em cabras e ovelhas. Só que hoje praticamente esses animais já desapareceram da região, devido, né, às grandes dificuldades. Então eles contam com essa função de atuar como guias para prover subsistência para sua família. Porque para o Tibete você só consegue ir em 2 períodos, o período de abril e maio e de outubro e novembro. Então são os períodos que as condições climáticas permitem, né, que os grupos façam expedições ao pico. Então eles têm esses 2 períodos para trabalhar como guias e conseguir um pouco mais, né, de valor financeiro para manter a si e a sua família durante o ano. Enfim, então eles fizeram o percurso e tal, e aí um dos itens que o Luciano levou na sua mochila para ajudar nessa caminhada, que a gente sabe que é um desafio de resistência, ele levou um CD player. Estamos falando de 1999, 2000 mais ou menos, então não existiam ainda os MP3 players, né? Eram aqueles Discman, se alguém aqui já teve. E ele levou os CDs que ele gostava, levou Raul Seixas, Caetano Veloso, samba e outras coisas. E ele ia ouvindo no caminho, e os Sherpas achavam interessante e pediam para ouvir um pouquinho. E ficavam assim admirados, como se fosse coisa do outro mundo, né? Inclusive, até porque os ritmos brasileiros são muito diferentes da música tradicional do Tibete, daquela região. Enfim, ele fez a jornada, né? O guia foi muito atencioso com ele, e na volta ele estava na cidade de Lukla, que fica dentro desse vale do Khumbu, já preparando, né? Assim, já montando as suas coisas para ir embora, e o seu guia estava trazendo as suas últimas bagagens que tinham ficado na montaria. E aí então ele pensou em fazer assim, algo bacana para retribuir, né, todo o apoio que ele teve. E ele então falou que o Lakpa podia escolher algum dos CDs dele. E aí então ele abriu um sorrisão, né, imagina, né, para um pessoal como ele ganhar um CD, e ele escolheu lá o que era a trilha sonora de um filme. E aí o Luciano, né, empolgado assim, né, com a reação dele, falou: toma, esse CD player é seu. E aí deu o CD player dele, que tinha sido tão importante para mantê-lo com a mente saudável durante o percurso. E ele disse que o rapaz ficou numa felicidade tão grande que é como se alguém tivesse dado um carro de presente para ele. E ele ficou tão feliz que ele desceu as escadas flutuando, segundo a descrição do Luciano. Mas o que mais surpreendeu foi que ele se sentiu mais feliz do que o próprio rapaz tinha se sentido, né? Então assim, embora o presente tivesse sido dado e a pessoa que recebeu, imagina, né? Quando que uma pessoa dessa condição conseguiria ter acesso a uma tecnologia dessa? Mas ele se sentiu mais feliz. E ele assim, meio que não conseguiu entender muito bem o porquê que ele tinha se sentido tão feliz, né? Afinal de contas foi ele que deu o presente. E aí ele, depois de alguns dias, estava lendo um texto que falava sobre alguns traços de culturas dos povos indígenas da América do Norte, e que ele descobriu que esses povos tinham como tradição
o de dar um presente para alguém, mas não simplesmente por dar o presente, mas que na cultura deles, quando você dá algo para alguém que é mais valioso para você do que para a pessoa, você transforma a sua vida nesse processo. Justamente porque esse gesto é como se você estivesse afirmando para si mesmo que você possui as coisas e não que as coisas lhe possuem. Então eles dão com esse sentido, porque na visão deles, né, dessas tribos indígenas, quem não consegue se desfazer das suas posses quando bem entender, é porque acabará sendo destruído por elas. E aí então, analisando em retrospectiva o que ele tinha vivenciado, ele entendeu que o que lhe trouxe a maior felicidade não foi ter dado um presente que foi significativo para a pessoa, mas pela sensação de liberdade que ele teve ao fazer aquilo. Ou seja, a se desfazer de algo que foi muito significativo e que talvez outras pessoas guardariam como uma lembrança emocional da jornada difícil que tiveram, ele conseguiu se desapegar e entregar isso para alguém. Então é nesse sentido que o Alberto diz que nós temos aquilo que damos. E então, quando a gente traz isso para dentro do nosso contexto de vida, o Evangelho começa a ganhar uma nova dimensão. Porque nós estamos falando de compartilhar aquilo que possuímos, né? Então eu fico dentro dos meus limites, que a gente viu na questão 883, ou seja, nós possuímos aquilo que é necessário, mas não nos deixamos possuir por aquilo e utilizamos isso em prol do benefício da nossa família, da nossa sociedade, da nossa humanidade. E aí já começa a fazer sentido mais o que a frase do Sermão da Montanha quer dizer, com bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra não porque eles necessitam desses bens para viver, mas é porque eles saberão fazer desses bens benefício para os demais. E aqui é interessante porque Jesus coloca a questão da mansuetude. E isso, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já tinha comentado, o capítulo 9, item 5, a questão é que até então, até mesmo hoje em dia, esses bens da terra, eles são arrebatados pelos fortes, por aqueles que têm poder. Ou, em outras palavras, eles são arrebatados por essas pessoas doentes de alma, que buscam suprir as suas necessidades através da conquista, do poder e da posse. Mas à medida que o nosso mundo for evoluindo, à medida que os mansos começam a preponderar, essas doenças da alma vão cedendo lugar ao equilíbrio que gera a possibilidade do compartilhamento, da generosidade, da caridade. Então, Jesus está falando de um futuro distante, quando o nosso planeta já tiver saído dessa condição atual de um mundo de provas e expiações, para um planeta com espíritos melhores, mais generosos, mais completos em si mesmo. E a questão da mansuetude, ele complementa um pouco mais à frente, esse foi o versículo 5, ele complementa no versículo 9, dizendo o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a gente vê que há uma grande ligação entre esses dois versículos, né? E olha que interessante, a forma como assim, sempre uma das coisas que chama muito a atenção na obra do Evangelho é a forma como Jesus coloca. Ele não fala de maneira complexa, com ideias fechadas, de difícil assimilação. Ele fala sempre de forma direta, como se falasse ao nosso coração diretamente. Porque quando ele diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ele faz uso de uma imagem que é comum para nós, que é identificar, por exemplo, se eu tenho uma família de pessoas que são artistas, né? Inclusive isso é um dos grandes fardos, né? De filhos de artistas. Nós esperamos que os filhos sejam artistas também. Pegamos, por exemplo, a filha da Elis Regina, a Maria Rita. Ela passou muito tempo lidando, né, segundo ela, com essa dificuldade de ser cobrada
que, por ser filha da Elis Regina, ela teria que ter uma voz tão fabulosa e cantar tão maravilhosamente como a sua mãe cantou. Então é uma cobrança muito pesada. Mas, sem pegar esse lado ruim, aqui a gente vê que a associação é natural. Então, filhos de ferreiros, a gente espera que eles também tenham a habilidade de ser ferreiros. Então Jesus coloca aqui: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ou seja, quando nós encontrarmos um pacificador, nós vamos lembrar de Deus, porque a forma como ele lida remete à origem à nossa origem, de sermos filhos de Deus. Então, Jesus está falando de mansuetude e de pacificação. Então, ele está colocando que a benevolência, a docilidade no trato, a forma caridosa de lidarmos com os outros, se constitui, portanto, um princípio, uma lei, porque ela nos aproxima de Deus. Então, aqueles que herdam assim, que lidam dessa forma, herdarão a terra e serão reconhecidos como filhos de Deus. Em outras palavras, à medida que o nosso mundo for evoluindo e for saindo dessas escalas inferiores que ele se encontra, somente esses espíritos permanecerão aqui. Então, quando falamos de transição planetária, ela está ocorrendo para esse tipo de espírito, para os mansos, para os pacificadores. Porque aqueles que se deixam arrebatar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela arrogância, não vão tendo mais afinidade para manter-se na psicosfera que a nossa humanidade já começa a criar. E aí nós percebemos que no processo de evolução, aqueles que não acompanham acabam, por questões de afinidade, sendo convidados a participarem de outras humanidades em estágios ainda mais inferiores, porque não aprenderam a lição. Basicamente, o aluno repetente da escola, se não consegue provar que já adquiriu os conhecimentos que aquela série, aquele ano espera dele, ele não pode avançar, porque ele não conseguiria acompanhar os seus colegas. Então ele é convidado a voltar, reiniciar o aprendizado, para então fixar as lições dentro de si. Então essa aqui é a rota. Nós precisamos sermos mansos, brandos e pacificadores, para que aprendamos a possuir sem nos deixar possuir. Então, essa é a rota que caracteriza o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito. E vejam que isso é um desafio muito grande, porque na condição atual que nós nos encontramos, não é fácil nos portarmos como mansos e como pacificadores. Aqui na casa espírita, é fácil nos chamarmos de irmãos por uma hora e meia de convivência. Mas quando nós estamos convivendo numa dose maior, expostos às dificuldades que cada um de nós traz, é que estes limites começam de fato a aparecer no trato com o ser humano. Quantas casas espíritas nós não conhecemos que tinham belíssimos trabalhos que sucumbiram por questões de vaidades, de disputas de ego e de orgulho ferido. Casas inclusive de grande porte no nosso Distrito Federal. Se isso acontece no centro religioso, numa casa espírita, onde pelo menos intelectualmente as pessoas já têm maior consciência das suas obrigações, de como deveriam se comportar, imagine aplicar esse escopo para a nossa sociedade, para as relações no ambiente de trabalho, para o convívio social e para o principal ponto de desafio da nossa existência, o nosso núcleo familiar. De nada adianta sonharmos em fazermos o bem para a maior quantidade de pessoas possíveis, se o próximo, que é o mais próximo, aquele que coabita o mesmo lar que eu, se eu não consigo ter uma convivência saudável, se eu já não consigo manter uma relação pautada no respeito, se eu não consigo enxergar no meu cônjuge, no meu filho, espíritos no caminho evolutivo que eu mesmo me encontro, se eu não consigo ter justamente essa mansuetude, essa benevolência de aceitar que o outro possa errar, de não revidar a uma agressão. Quem de nós nunca teve um dia difícil e quando chega em casa
os nervos estão à flor da pele e acabamos às vezes sendo mais ríspidos ou mais ásperos no trato do que gostaríamos, e o outro toma isso para si como uma profunda ofensa, e aí o clima pesa enormemente no ambiente familiar. Às vezes o casal, ou pai e filho, passam uma semana, um mês sem se falar direito, movidos pelo rancor, pela mágoa. Então, todos esses comportamentos, eles nos afastam desse ideal, dessa questão de herdar a terra por sermos mansos, de sermos reconhecidos como filhos de Deus por levarmos a paz. Se eu não consigo pacificar o meu lar, eu não vou pacificar o ambiente de trabalho e muito menos a sociedade onde eu convivo. Então, nós precisamos trabalhar em nós estes sentimentos, que requer da nossa parte um esforço, não um esforço hercúleo de quem se atira a um sacrifício de grande valor, mas há um esforço que é pequeno, mas ele é constante, porque ele tem que ser exercido todos os dias. Não vamos nos transformar em espíritos melhores apenas porque queremos e porque decidimos que a partir de amanhã não iremos mais revidar uma ofensa, que iremos aprender a perdoar e que tudo ficará bem. Porque quando nós subestimamos as nossas dificuldades, nós caímos no vale da decepção quando tivermos que enfrentar o primeiro desafio sem sucesso. Então é necessário ajustarmos a nossa expectativa, a realidade daquilo que podemos entregar em termos de transformação e perseverarmos no esforço constante de estarmos nos observando, vigiando como nós nos comportamos, conhecendo a nossa forma de proceder, para que possamos, nas horas necessárias, aplicar a força de transformação que necessitamos. Por exemplo, se eu tive um dia difícil e percebo que eu estou irritado, eu tenho que tomar um cuidado redobrado para quando chegar em casa, não transbordar essa irritação para o meu cônjuge, para os meus filhos ou para os demais parentes que dividem comigo a casa. Se eu tive uma noite insone, sei que o meu dia será mais difícil, que precisarei ter uma dose maior de paciência. Então são pequenos processos de autoconhecimento aonde eu vou tentando ajustar a forma como eu reajo. É semelhante, em termos de princípio, à metodologia adotada com os alcoólicos anônimos. Então imagine uma pessoa que é dependente químico da substância alcoólica, ele não pode simplesmente chegar para si mesmo e falar: a partir de hoje eu não bebo mais. Ele não vai conseguir. Até porque, como eu comentei, a dependência química gera no organismo reações físicas dolorosas que são difíceis de você superar apenas com o poder da vontade intempestivamente. Então, o processo dos alcoólicos anônimos é um processo de transformação de hábitos. Começa com a afirmação aonde eu digo para mim mesmo: somente hoje eu não vou beber. Então eu pego um desafio imenso e quebro ele em pedaços menores que eu consigo gerenciar. Então, para uma pessoa que é dependente do álcool, é ainda assim um esforço grande, mas ela consegue parar de beber só por hoje. E aí, no dia seguinte, ela renova o compromisso consigo. E então ela vai entendendo quais são os mecanismos na sua psique, no seu comportamento emocional, que a fazem buscar o conforto no álcool. E vai, aos poucos, trabalhando essas questões para se libertar. Então, é um processo longo, é um processo difícil, mas é um processo acessível a qualquer pessoa que esteja disposta a empreender essa jornada. Esse é o nosso papel nessa encarnação. Nós que já estamos aqui, vejam, numa plena terça-feira, numa casa espírita, assistindo uma palestra, aguardando paz, significa que nós já temos um pouco mais de consciência de que a vida não é apenas existir, mas que a vida é transcender quem nós somos. Então, esse é o propósito da doutrina espírita, o de esclarecer. Mas vejam, é um propósito que é apenas uma etapa da jornada. Conhecer a verdade,
mas a verdade me libertar é um esforço meu. O que eu faço desse aprendizado? O que eu faço das palestras, do estudo sistematizado, dos livros que eu leio na minha vida? Isso é algo que somente eu poderei realizar. Então é um desafio que eu tenho que assumir para mim mesmo, para que ao término da minha jornada, da minha existência, que aliás não temos como precisar quando isso ocorrerá, o chamamento de volta à pátria espiritual, nós possamos olhar para trás e falar: essa existência valeu a pena. Eu transformei quem eu era. Ainda errei, ainda machuquei pessoas que eu não gostaria, mas a minha taxa de acertos, o progresso, os tesouros que eu já consegui conquistar em uma existência foram muito maiores do que todas as outras. Então essa é a oportunidade que nós temos. Nós temos a Casa Espírita que nos acolhe para mostrarmos o caminho. Nós temos os irmãos de jornada para nos encorajar, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. E nós temos esse compromisso que assumimos com Cristo, de seguirmos além. Por mais que encontremos pedras, espinhos e tropeços no caminho, nunca desistirmos. Como diria Confúcio, o importante não é cair, mas levantar-se sempre. Então essa resiliência espiritual tem que ser a força que nos move. E o farol que nos guia são esses princípios que nós estamos comentando. Como Emmanuel bem coloca no fechamento desse capítulo do livro Taça de Luz, ele anota o seguinte: convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. Então, estes são os princípios que nós devemos buscar para nortear a nossa existência. Não são desafios impossíveis, mas também não trazem benefícios imediatos. É a capacidade que nós temos de acumular a nossa poupança espiritual, ou seja, cada cota de sacrifício, cada dor suportada, cada vez que eu me reergo, eu estou fazendo um aporte de capital na minha poupança, no meu fundo de investimento espiritual, que eu só irei resgatar quando voltar à pátria espiritual, quando der por encerrada, por cumprida a missão dessa minha existência atual. Mas cada um de nós tem um propósito para cumprir nesse processo que Emmanuel chama de edificação do reino de Deus no mundo. Cada um de nós é um trabalhador desse prédio que está sendo construído. E lembremos do que Kardec ouviu como resposta no Livro dos Espíritos, quando pergunta por que os maus dominam. A resposta é porque os bons são tímidos. Se eles quisessem, preponderariam. Então, se nós nos horrorizamos com as injustiças, com a violência e com o mal que existe no mundo, uma cota disso é da nossa responsabilidade. Porque enquanto formos tímidos, enquanto ficarmos na nossa zona de conforto, enquanto não dermos a nossa cota de suor em prol da edificação do reino de Deus, nós estaremos colaborando para que a situação de trevas, de ignorância, permaneça na nossa existência. Então o convite do Cristo é esse. Ele nos estende a mão todos os dias para que decidamos que hoje faremos diferente, que hoje iremos transformar a nossa vida e, por consequência, transformar aqueles que estão ao nosso redor. Então, essas foram as nossas considerações. Rogamos a Jesus a força necessária para que esses ideais não amoleçam dentro de nós, em virtude das nossas inúmeras dificuldades. O espírito está preparado, mas a carne é fraca, ainda é fraca. Então, cientes dessa fraqueza, busquemos o apoio e o consolo no nosso Mestre Jesus, e que Deus fortaleça a nossa fé e a nossa determinação para que possamos deixar essa existência como verdadeiros vencedores de nós mesmos. Que assim seja.